Meus amigos, mais um episódio do Solo Leveling, mais um momento onde o Jinwoo tacou-lhe pau no Baruka, né? Os elfos do gelo, mano, simplesmente foram amassados. As novas sombras dele também apareceram e olha só, no final das contas ele não conseguiu extrair a sombra do Baruka, né? E assim, muita gente não sabe o porquê. Lógico que a gente vai responder essa pergunta, mais outras coisas, né? Vamos completar aí o que rolou no episódio 2 e falar um pouquinho sobre o que vai vir agora que a gente já vai entrar num novo arco direto nos próximos episódios que vão vir, a partir do 3 em diante, né? Então prepara a tua pipoquinha, vem comigo e bora falar de Solo Leveling mais uma vez. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, meus amigos, depois da gente ver o Jinwoo usar as sombras dele pela primeira vez, é óbvio que as coisas melhores ainda estavam por vir aí, né? Não é à toa que lá no episódio 2 já trouxe pra gente muita coisa legal. O episódio ele já começou no seguinte, no momento em que o Ygritte derrotou o Urso Alpha, né? E o exército do Jinwoo amassou completamente os outros ursos que estavam lá no lugar, né? Nós vimos que o que eu falei no vídeo passado, ele conseguiu pegar a sombra de todos os ursos, incluindo o Alpha, que se tornou o tanque. Eu fiquei um pouco triste, né, um pouco decepcionado por ele não ter dado ênfase ali muito, né, o anime, na história do tanque em si, em ter falado o nome dele e tudo mais. Na real ele nem chegou a falar nada disso, é como se fosse uma sombra fraca, né, eu senti isso, mas não é, tá, não é uma sombra fraca. Tudo bem, não tem problema. Logo depois a gente já vai para uma coisa acontecendo fora do portal, onde cerca de 3 horas já tinham se passado no mundo real, lembrando que lá dentro do portal a cada 1 hora é um dia, tá? Então eles já estavam basicamente há 3 dias lá dentro, né, o Jinwoo junto com os outros grupos lá. E o que nós vemos aqui é o Dong-Su, mais uma vez o cara tá revoltado. Por quê? Porque ele queria trocar umas porradas com o Jinwoo ali, só que o problema é que ele não era tão burro quanto a gente esperava. Eu acho que no início eu particularmente até pensava, porra, que maluco burrão, ingênuo e tal, aquele típico valentão que só quer saber de matar, de cair na porrada. Só que não, ele minimamente é uma pessoa inteligente. Ele já sabia que o Jinwoo não tinha entrado numa masmorra de rank C aleatoriamente, mesmo sendo um rank E. Mesmo que fosse uma masmorra, que uma missão de treinamento e tal, cara, não era uma coisa aleatória. Então ele foi logo pra cima do Sang-min, que era um dos caras responsáveis pela guilda lá no Tigre Branco, né, uma das pessoas que trabalhava pro Baekhyun-ho, e ele realmente sempre foi um dos melhores caçadores de talentos, né, pra botar a galera forte dentro dessa guilda. Inclusive quase que rolou pancadaria de 2 rank S, né, porque o Baekhyun-ho, ele chegou ali pra defender o Sang-min, ele sabia algo sobre o Jinwoo, tava tentando esconder alguns detalhes ali do Dong-Su, que a gente sabe, e percebendo que ele não conseguiu o que ele queria, né, sem fazer aquela cena e tal, inclusive ter essa baita briga, que quem salvou o dia foi o Jinchu, porque ele parou o soco tanto do Dong-Su quanto do Baek ali, né, inclusive os dois, pra tu ver o nível diferenciado dos dois, eles ainda seguraram o soco, mano, ia ser uma baita luta do rank S ali, pra ter uma noção de que esses caras estão em outro patamar. O engraçado aqui é o seguinte, o Dong-Su, ele achava que o Jinho era quem tinha matado o irmão dele, mano, sendo que não foi, né? O lance aqui é que ele tava querendo desculpas apenas pra ir atrás do Jinwoo e matar o Jinwoo. Enquanto isso, a gente vê lá na dungeon, né, na raid de novo, enquanto o Qingqiu, ele tava desesperado, achando que o grupo dele só tinha sido massacrado, tinha morrido por falta de equipamentos adequados, tava todo mundo com frio, com isso. Não era só isso, cara. O lance aqui é que ele já tava mentalmente destruído. Ele já tava pensando que, tipo, os melhores caçadores do grupo foram dizimados na frente dele. Então, ele tava procurando alguma coisa pra culpar. Ele não queria aceitar que aquilo ali só aconteceu por culpa exclusivamente dele. O cara simplesmente quis meter de machão e deixar os fracos lá pra morrer, entendeu? E aí ele deu de cara com os ursos que foram destroçados na floresta que o Jinwoo tinha matado, né? Ele não tirou nenhum de lá não. E cara, ele olhou aquilo ali, pra ele saiu correndo de novo porque ele achou que os elfos do gelo estavam ali e tinham matado aqueles ursos todos, entendeu? Só que não foi. Tinha sido ninguém menos do que o Jinwoo, cara. Só que aí, cara, enquanto ele tava correndo pela floresta, o Qingqiu, ele tropeçou nos caçadores mais fracos que ficaram pra trás e ele ficou surpreso descobrindo que todo mundo ainda tava vivo, todo mundo tava saudável, com todos os suprimentos que eles podiam precisar. Por quê? Jinwoo usou o sistema pra fazer isso acontecer. A galera tava ali, de casaquinho, na fogueirinha, com comida, eles estavam tranquilão, cara, enquanto o Jinwoo acabou com tudo. E como ele já tava muito instável por ter testemunhado todo o esquadrão dele ser morto, o Kim, ele presumiu de forma incorreta que todo mundo tinha escondido os suprimentos dele, do resto do time, incluindo a garota que deixou o grupo lá
né, pra ficar junto com o Jinwoo, que na verdade ela já sabia que o Jinwoo era forte, por quê? Porque ela viu ele defendendo a amiga da irmã dele, né, da Diná, protegendo, pegando a faca lá, a flecha do elfo que ele tinha tirado nela lá no primeiro episódio. Mas aí o Kim, meu irmão, perdeu a linha, ele ficou com muita raiva e saiu atacando os garotos. Só que antes dele chegar lá, antes de dar tempo suficiente pra todo mundo se explicar, felizmente o Jinwoo apareceu, deu aquele tapinha nele que saiu jogando ele voando pra longe e ele ficou inconsciente por um tempo. E aí é que ele percebeu que o Kim trouxe companhia junto com ele. O Jinwoo, ele era tão brabo que ele foi o único que percebeu a aura dos Elfos do Gelo que estavam seguindo o Qinchu. Acontece que o Baruka, ele estava tentando matar o Qinchu, Baruka, rei dos Elfos, e ele seguiu ele pela floresta e acabou encontrando o Jinwoo. Essa parte foi interessante, porque o chefe dos Elfos, que no caso seria o chefe da masmorra, veio falar com o Jinwoo, mas eles começaram a conversar numa outra língua. Engraçado é que nem mesmo o Jinwoo sabia o porquê que ele conseguia isso, né, falar. Só que na realidade, galera, é que o sistema deu a ele várias habilidades, e uma delas era de entender a língua. Na real, o nome dessa habilidade é tradução automática. Ele traduz o idioma que os outros falam pro Jinwoo e ele também pode entender, né, e falar o idioma das pessoas. E isso é meio limitado, né? Lógico que ele só consegue falar com uma pessoa de cada vez. Ele não conseguiria com muitas pessoas falando ao mesmo tempo e tal. Mas é uma habilidade totalmente incrível. Ele não fala só com monstros de raid, mas qualquer um que esteja, seja em outro idioma, tudo funciona. Aí o Baruka foi lá e quis meter um elfo pra lutar com o Jinwoo. Provavelmente era um elfo de frente de combate, né? O cara mais forte e tal. Era inclusive o elfo que tinha atacado a flecha que o Jinwoo segurou lá, né? Quando foi proteger a amiga da irmã dele. E cara, ele já tava querendo lutar com o Jinwoo há um tempão, mas meu irmão, não deu nem tempo. Aí a gente viu o quanto que o Jinwoo evoluiu, porque ele num passe de mágica cortou a cabeça, num piscar de olhos, cortou a cabeça do elfo numa velocidade absurda. Pra tu ver, meu amigo, o Jinwoo, ele não depende das sombras não. Ele já é um cara brabo, ainda não tá nem no nível que a gente espera no final, tá? Mas ele tá brabo. Tanto que logo depois ele foi atacar o Baruka, mas não adiantou, porque o Baruka é bem mais forte do que ele, e vocês vão ver só o que vai acontecer. Nessa hora, o Baruka tentou até falar com o Jinwoo como se ele não fosse um humano. Ele disse que tinha uma voz na cabeça dele, e também de todos os outros, que dizia pra eles matarem os humanos. Só que com o Jinwoo, essa voz não falava, né? E no caso, a voz ela é uma voz representada pelo sistema da raid. É como se fosse uma máquina de um videogame, entendeu? Os inimigos são programados pra poder matar os humanos, matar você que seria o humano dentro do jogo. Tanto que a gente vê uma falha no Baruka, né? Porque ele não podia explicar nada de quem eles são, de onde eles vêm, quem estaria no comando, e isso aí o Jinwoo vai precisar descobrir sozinho. Eles já sabem que esses portais são ligados ao mundo do caos, mas como as coisas vão fluir aí, como funciona o sistema, ainda falta um pouquinho para ele saber. E aí quando o Baruka percebeu que o Jinwoo não era completamente humano, inclusive era um cara forte o suficiente para dar ele uma boa luta, o Baruka se ofereceu para poupar a vida dele se ele sacrificasse a vida dos companheiros. Porra, não dá, né? Naturalmente o Jinwoo, lógico, que recusou essa oferta do Baruka. E aí o Baruka começou a desdenhar dele, falando, tu sozinho não vai brigar contra eu e mais meu exército. Até que ele falou, será? E aí, meu irmão, já saiu a convocação das tropas das sombras para lutar contra as tropas do Baruka. O Baruka, ele subestimou o Jinwoo e as tropas do Jinwoo. Na verdade, agora o Jinwoo já estava com um plus, né? Porque ele invocou até os ursos novos que ele tinha convocado também, assim como o tanque. E a batalha começou ali, irmão. E lembrando, galera, os ursos, eles dominaram uma parte da floresta, não dominaram? E isso quer dizer o quê? Que de certa forma eles são mais fortes do que os exércitos normais dos Elfos do Gelo. Fora que, quando eles estão conectados como sombra do Jinwoo, eles evoluem também conforme o Jinwoo evolui. Nesse caso, ele conseguiu acabar com as tropas inteiras do Baruka, enquanto ele tentava ali lidar com a ameaça que era o Rei dos Elfos. Agora, o Jinwoo, ele até chegou a lidar com alguns elfos para salvar o restante do grupo dele que estava fugindo, e aí o Baruka atacou ele. E, mano, nessa hora, foi muito engraçado ver que o Jinwoo, ele sabia que o Baruka, ele era mais forte do que ele. O lance é que o Portão Vermelho, ele poderia ter monstros de rank muito alto. No caso do Baruka, mano, ele era um rank S. Então, era normal que o Jinwoo tivesse dificuldade. Tanto que, assim, mesmo ele lutando com o Igris, com um companheiro, não adiantou. O Igris entrando na luta, cara, ainda ia ser uma luta que era difícil. Então, pra vocês terem uma noção de como o Baruka era um elfo forte, às vezes vocês acham, mas era só um elfo do gelo fraco. Não era não, cara. E o que salvou o Jinwoo foi o Kim mesmo. Porque se não fosse pelo Kim, se ele estivesse lutando ali, a luta ia ser bem apertada, mano. Só ele e o Igris. A sorte é que agora o Qinchu, ele acordou, ele recuperou a consciência lá, né? Insanidade total, foi atacar o Jinwoo por trás, e enquanto a luta contra o Baruka tava rolando. E aí, foi tipo assim, o Jinwoo preso, né, no meio dos dois, só que quem chegou primeiro foi o Qinchu. E nessa hora o Qinchu cometeu o maior erro, porque o Igris apareceu da sombra do nada do Jinwoo e vrau, cravou-lhe a espada empalando ele ali.
e ele percebeu que o Jin-Woo, ele tinha previsto o ataque dele. Daí o Quinchu amaldiçoou ele uma última vez antes dele finalmente morrer, por conta dos ferimentos, né? E isso permitiu que o Jin-Woo revivesse ele como um dos soldados das sombras e nomeando ele de Iron. Pra tu ver, deu tanto tempo até do elfo não chegar, do Baruka não chegar, que ele conseguiu até nomear. E aí, meu irmão, as forças veio do exército pro Jin-Woo absurdo. O problema aqui, galera, foi o seguinte, mesmo com um exército assim, a luta ainda foi acirrada, tá? Não foi tão fácil, não. O Baruka, ele continuou atacando o Iron ali, e o Iron, porque o Iron deu o grito, né, o rugido dele, e aí deu pra ele resistir porque o Iron era um tanque, só que ele era bem lento. Apesar dele ser forte, ele não conseguiria lutar diretamente com o Baruka. Então, lógico que tinha Jin-Woo e também o Ygritte para poder entrar nesse combate para compensar essa diferença de velocidade. Tanto que o próprio Baruka chamou, mas aí a covardia é 3... Mano, vale tudo. Se você tivesse numa raid dessa, você ia usar todo o teu exército contra o Baruka. O lance é que aqueles gritos que eu falei que o Iron dava, era o grito de provocação. O Iron, ele consegue provocar os inimigos, fazendo com que eles ataquem ele sem pensar. E isso aconteceu com o Baruka 2 vezes. Só que na segunda vez, quando ele foi pra cima do Iron, o Jin-Woo já conseguiu dar um ataque nele, quase que um ataque fatal. O elfo ainda conseguiu desviar, né? Só que isso era só o começo. O Jin-Woo, ele começou a provocar o elfo porque o exército todo dele já tinha sido dizimado. Até a Heirin e o outro caçador que estava lá e tal, eles estavam vendo a batalha absurda. Literalmente eles estavam num cenário de guerra, onde 2 exércitos estavam se enfrentando. E aí, quando o Elfo do Gelo foi atacado pelo Jin-Woo, ele arremessou a adaga no Elfo do Gelo, né? Pô, o Elfo até sacaneou a cara dele falando que ele perdeu a espada, mas ele usou a telecinese para puxar de volta contra o Elfo. O Baruka conseguiu defender, mas acabou perdendo a adaga dele que quebrou. E logo depois o Iron já apareceu invocado de novo, agarrando ele pelas costas. E aí o Jin-Woo botou uma bola de fogo convocada lá, né, pelos magos, né, das sombras. E, mano, isso não destruiu o Baruka de primeira. Ele simplesmente cortou o Iron todo e surgiu do meio do fogo. Só que o Jin-Woo já estava perto, já deu-lhe aquela facada nele e já falou, meu irmão, acabou. Não vai ter como, essa batalha já terminou. O Baruka tava furioso, enlouquecido. Ele achava que o Jin-Woo era muito fraco, falando que ainda não acabou, que não sei o que. Aí ele, só que o problema é que ele não conseguia nem se mexer. Tanto que quem acabou com essa batalha toda foi o Iron, que foi convocado de novo atrás dele das sombras, porque as sombras do Jin-Woo, elas são sombras que não morrem, né? São imortais. E aí quando ele foi convocado, ele, plau, tacou-lhe um marretão, filho, tipo marretada do Thor, tá ligado? E amassou o Baruka no chão, o corpo do Baruka todo estendido. E isso é muito bom depois disso, porque apesar de ser forte, o Iron, ele é muito burro, né? Então, depois ele tá lá, pum, amassando o corpo do Baruka já morto. E aí ele olha pro Jin-Woo, o Jin-Woo fala, porra, se controla aí, grandão. Porra, não sei o que. E aí ele olha pro Ygritte, o Ygritte vai embora, depois ele olha pros magos. E aí todo mundo começa a comemorar a vitória. Cara, essa parte foi muito boa, muito engraçado você ver essas partes cômicas das sombras do Jin-Woo. Isso porque nós não vimos o Beru ainda, hein? Imagina daqui pra frente. Depois disso, o Jin-Woo, ele tentou extrair a sombra do Baruka. Seria uma boa peça pro exército dele no início. Só que acontece que o Baruka, ele era muito forte. Ele era mais forte do que o Ygritte, mano. Então ele não conseguiu a sombra do elfo mesmo fazendo isso 3 vezes. Acontece que, galera, a capacidade do Jin-Woo de fazer sombras dos seus inimigos depende do quão forte é o nível dele e o quão forte ou alto o nível do inimigo morto é. Então as chances dele de sucesso diminuem se a diferença for muito alta entre eles, entendeu? E ele só tem 3 tentativas pra isso. Nesse ponto é o que ele falou. Ele junto com o Iron, junto com o Ygritte, tiveram que lutar tudo junto, então a diferença, sim, era bem grande. Além disso, ele estava com outras pessoas na época também, ele estava tentando esconder um pouco dos poderes dele. Tanto que a garota que ele trouxe viu ele tentar reviver o líder elfo do gelo lá e falhar, e ele ficou com raiva por causa disso. Aí você pode até falar, pô, Binas, mas vamos lá, ele não conseguiu reviver o líder dos elfos, mas ele poderia ter revivido os outros elfos. É o que eu falei, ele não conseguiu fazer isso com o líder dos elfos porque ele estava muito acima em termos de poder. Mas os outros elfos foram facilmente eliminados pelas sombras, o que significa que, sim, ele poderia reviver esses elfos. Então por que ele não quis? Ou alguma coisa estava impedindo ele? Na verdade não tinha nada impedindo, ele simplesmente não quis. Por quê? Porque ele não tinha interesse nesses outros, o interesse dele era o mais forte. Os outros eram do mesmo nível ou piores do que as sombras dele. Não fazia sentido ele pegar sombras do mesmo nível que o que ele tem. Ou tipo assim, pô, todos aqueles caras foram derrotados por sombras comuns dele, entendeu? E como ele nesse momento tem um número limitado de sombras que ele pode colocar no exército dele, pra ele não vale a pena ele substituir por mais do mesmo.
saca? E agora, quando ele saiu de lá junto com os outros, o Baek Yon-ho lá tá lá fora, já viu os sobreviventes mais fracos e o Kim tinha sido amassado, mano. Aí ele tentou falar com o Jin-woo e tal, de uma forma mais hostil, compreensível por ver todo mundo ileso ali, literalmente ileso, os melhores homens dele foram derrotados, o lance com o Dong-soo também, que deixou ele meio irritado, então o Jin-woo ele só meteu aquele olhar dele brabão pro Baek e falou, mano, tu tem que me agradecer. Tá ligado? Tu não tem que falar que eu não consegui tirar ninguém dali, que as pessoas morreram, não, porque quem tá vivo aqui tá vivo por causa de mim. E aí depois ele foi embora, e quando ele foi embora o Bak viu realmente que o Jin-woo era um cara diferenciado. Ele já meteu logo pros funcionários dele, dá um jeito de contratar esse moleque pra guilda, porque ele é diferente. Só que ainda assim, o número de caçadores mortos no incidente foi alto o suficiente a ponto de virar uma manchete nacional, galera. Até mesmo o Byung-yu, que é um cara que tava lá na ilha de Jeju e tal, começou a saber sobre isso. Ele tava no Japão, mano. Só que ele não queria que as outras guildas principais descobrissem sobre o Jin-woo antes, né, o Baek, antes que ele conseguisse recrutar o Jin-woo. Então o Baek não permitiu que a imprensa entrevistasse os sobreviventes e negou todos os rumores que os sobreviventes receberam ajuda de um outro caçador mais forte e tudo mais. Não, porque ele quer, pra tu ver como é que o negócio é monopolizado, né? Agora o Jin-woo ele já vai ficando mais forte e a gente vai entrar num novo arco. Tá? O próximo arco vai ser o arco do Castelo Demoníaco, no qual ele volta pra lá pra dentro. Enquanto ele tá lá, ele descobre a receita da água sagrada da vida, que é a... E galera, ele agora tem 3 sombras fortes pra ajudar ele em combate, né? Sendo os principais Iron e o Ygritte, né? A gente viu que essa luta no trailer também aconteceu e foi incrível, vai ser uma luta insana demais. E ele falou lá no finalzinho, né, que essa foi minha terceira vez e tudo mais, que tava meio bolado por não ter conseguido o elfo, mas a terceira vez que ele quis dizer é a terceira vez que ele consegue pegar uma sombra forte, ou uma sombra de fato, porque o que ele conseguiu foi o Ygritte, junto com todos aqueles cavaleiros, né, que foi a primeira vez que ele fez isso, a segunda foi com os ursos, junto com o tanque, e a terceira foi o nosso querido Iron, que agora foi uma sombra de uma pessoa de fato, não foi uma sombra de um monstro. E isso é interessante, porque ele tá vendo as possibilidades de conseguir extrair as sombras dos outros. E aí ele vai começar a entender de fato como que as coisas funcionam e ficar mais forte daqui pra frente. Tudo vai melhorar, confia em mim. Bom, eu espero que você esteja comigo aqui pra gente acompanhar o próximo episódio, que vai ser insano também. Essa temporada de Solo Leveling começou com tudo. Eu espero que eu possa trazer muito mais conteúdo pra você e você acompanhe junto comigo aqui pra gente trocar muito mais ideia. Sempre esclarecer esses pontinhos que ficam por fora aí, que eles dão às vezes umas cortadas ou diminuídas no anime e vamos deixar o negócio completão. Pra você sempre estar por dentro, sempre estar entendendo tudo, beleza? Por isso eu falo, se inscreve no canal, ativa o sininho é importante, porque todo sábado a gente vem com análise aqui firme e forte, tá? Tamo junto, beijo no coração e eu vejo vocês na próxima. Valeu!